convidar. Fica em pé. Fica em pé, meu irmão. Erga as tuas mãos nessa manhã. Nessa manhã gloriosa na presença do Senhor. Erga a tua mão. Fale palavras de adoração ao Senhor. Senhor, eu te amo. Tu és o Deus da minha vida. É a rocha da minha salvação. É em quem tenho me firmado. Senhor, tudo tenho depositado em Ti. Os meus dias, as minhas horas, os meus minutos. Tudo, e meu irmão, eu te convido que nessa manhã você deposite nas mãos daquele que tudo pode. Nas mãos do leão de Judá. Deposita a tua vida, o teu querer. Deposita no Senhor. Adore o Senhor nessa manhã. Erga a tua mão bem alto, meu irmão. Bem alto, bem alto, bem alto. Comece a falar com o Senhor aquilo que está no teu coração. Adore nessa manhã. Busque. Fale com Deus. Louve. Louve o único digno. Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. O coral vai estar cantando mais uma canção. Hoje já estaremos passando o Pastor Clóvis. Uma bela canção. Coloca a mão no teu peito, coloca a mão no teu coração nessa manhã, meu irmão, e recebe tudo aquilo que Deus tem preparado para você nesse dia. Senhor,
Amém, irmãos? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Eu vou ler do versículo 31 e o 32 apenas. Primeiro Evangelho no Novo Testamento, capítulo 13, versículos 31, 33. Aliás, muitas parábolas foram escritas aqui neste Evangelho. E aqui no capítulo 13 temos aqui pelo menos 7 parábolas a respeito do reino de Deus. A mensagem de hoje não poderia ser outro nome, o grão de mostarda. Versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Vou ler de novo, irmãos, presta atenção na palavra. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. Uma parábola maravilhosa. Meu irmão, aqui nesse texto, aliás, no texto de Mateus, nós temos pelo menos 5 sermões importantíssimos. Nós temos do capítulo 5 ao 7 o primeiro, no segundo no capítulo 10, o terceiro é esse que nós estamos aqui, é uma sequência, está no capítulo 13, são sermões com mensagens específicas. Nós temos o quarto no capítulo 23 e o quinto no capítulo 24 e 25, abordando a volta de Jesus. Mas Cristo aqui no discurso da sua terceira mensagem, não é? Do terceiro discurso que ele encerra aqui no Evangelho de Mateus, ele expõe, como ele diz no versículo 11, ele expõe os mistérios do seu reino. Quem não gostaria de conhecê-los? Quem não gostaria de saber como é que funciona os mistérios do reino de Deus? E ele profere, dentro desse sermão, ele profere 7 parábolas, as quais têm ligação uma com a outra, dando ensinamento, mostrando para as pessoas, na prática do dia a dia, talvez, no lidar com o dia a dia, referindo-se a um período talvez pessoal, porque você tem o seu período pessoal também, talvez no período desde a criação da igreja lá, quando Jesus fundou a igreja, também é um período importante, mas tem um período também de uma igreja local, abordando como Deus gostaria de constituir o seu reino. Porque quando eu falo em reino de Deus, por exemplo, eu, pastor Clóvis, falo em reino de Deus, eu penso aqui. Talvez outra pessoa, quando fale em reino de Deus, está pensando na igreja onde ele está. E quando algum escritor escreve, às vezes fala do reino de Deus desde a inauguração da igreja em Cristo Jesus, é verdade, mas também tem um aspecto pessoal. E essas lições nós podemos tirar dentro do texto bíblico, especialmente dentro dessas 7 parábolas que estão aqui no capítulo 13 de Mateus. Mas nota-se, meu irmão, com exceção da primeira, que elas começam assim: o reino dos céus é semelhante, ele é comparativo, ele se compara àquilo que nós acabamos de ler. Eu quero, nessa apresentação aqui, eu valorizo o texto, não é, meu irmão? Porque Jesus chamou tanto a nossa atenção com relação aos mistérios do reino de Deus, com relação ao próprio reino de Deus. Isso deve ser alvo das nossas meditações, do nosso estudo, inclusive para acertar pessoalmente, pastores para acertar a igreja, e talvez teólogos resolver alguns problemas do tempo, não é? Da história toda, resolver
a intenção de Deus na história toda, mas com certeza devemos meditar. Se você sente, quantas vezes alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu estou me sentindo um pouco frio, né? Às vezes vai no gabinete, estou me sentindo frio, dá vontade de falar para ele: vai lá e lê o Evangelho de Mateus, especialmente o capítulo 13. Quando você lê o Evangelho de Mateus, especialmente o capítulo 13, é necessário que você medite nisso e tome uma direção, porque cada parábola tem um ensinamento especial. Eu gostaria de abordar todas elas, que elas se entrelaçam entre si, é verdade, mas eu convido nesta manhã você a meditar comigo na parábola do grão de mostarda, embora as demais sejam dignas de serem analisadas, porque elas são igualmente importantes e de uma certa forma estão entrelaçadas. Mas falando um pouquinho só das outras parábolas, pelo menos de duas, que elas são importantes para o nosso pensamento, eu queria lembrar da parábola do semeador, a parábola do joio. Aliás, tem a parábola da rede, que poderia ser mencionada também, mas tem uma pequena explicação. A interpretação da parábola do semeador se destaca, na verdade, que o reino de Deus, presta atenção mesmo, será propagado pela pregação do Evangelho. Inclusive Lucas capítulo 11, versículo 11, capítulo 8, versículo 11 diz que a semente é a palavra de Deus na sua explicação. Como é que a igreja se propaga? Não é com dinheiro. Dinheiro é o combustível. Se não tiver combustível, você pode ter um Mustang na sua mão, mas o Mustang não sai do lugar. Pode ter uma Ferrari, né? Mas não sai do lugar. Ou seja, há uma necessidade das duas questões importantes, que é a pregação da palavra de Deus. A pregação de púlpito é importante, a pregação pessoa por pessoa que você faz é fundamental, a pregação via os meios de comunicação hoje que temos, a televisão, a internet, tudo isso é importante, é fundamental para a pregação do Evangelho. Aquilo que nós temos, antigamente pregavam o Evangelho com burrinho, botavam um cidadão no burrinho e ele andava. Jesus fez isso muitas vezes, e a pé, inclusive. Mas hoje nós temos, além do púlpito, nós temos o povo, nós temos os meios de comunicação. Ou seja, o reino de Deus é semelhante àquele que planta, meu irmão, aleluia, aquele que planta, e diz a palavra de Deus que a semente é a palavra de Deus. Então, quando você fala de Jesus para alguma pessoa, você está vivendo o reino de Deus. Você está semeando a palavra. Você está vivendo o reino de Deus. Você está vivendo o que Deus deseja do reino de Deus na tua vida. Eu diria assim, é quase um pecado. Existe quase pecado, irmãos? Ou é pecado ou não é? É um pecado. Alguém que senta do teu lado, alguém que trabalha contigo, alguém que está perto de você, de algum aspecto, e ele não sabe nada de Jesus através de você. A palavra de Deus se faz o reino de Deus. Ensina que a semente só poderá produzir, meu irmão, quando encontrar um solo adequado. Mas é nessa parábola que há uma insistência também. Ele uma hora encontra o solo rochoso, uma hora a semente não consegue penetrar no solo, uma hora encontra os espinhos, é verdade, mas ele insiste aqui, ele insiste ali, ele insiste acolá, e daqui a pouco ele encontra o solo fértil. E isso é pregação da palavra de Deus. Cabe a mim como pastor, mas como discípulo do Senhor, cabe a você também como discípulo do Senhor, anunciar a palavra do Senhor aonde você vive. Ser discípulo e viver o reino de Deus não é apenas estar dentro da igreja, mas é pregar a palavra de Deus. Como é bom anunciar a palavra de Deus, e é o que nós devemos fazer. Na parábola do joio, uma parábola um pouco mais triste, tenebrosa, mesmo da semente encontrar o solo e nascer, diz a palavra de Deus que ela semeia, o inimigo semeia o trigo, que no seu crescimento ele se assemelha semeia o joio, que no seu crescimento se assemelha ao trigo, semeia,
Deu uma complicação na língua aqui, irmãos. Quase que eu falei em línguas estranhas agora. Então, quando Deus semeia a palavra dele no coração de alguém, vem o inimigo e também semeia. E elas são semelhantes, o trigo e o joio. Há uma semelhança. E é interessante que essa é uma dinâmica. E é uma dinâmica que se vive dentro do reino de Deus. E eu diria assim, também é uma luta que se vive dentro do reino de Deus. É interessante que o cidadão, ele é mais fácil ele copiar um mau exemplo do que o bom exemplo. Você já ouviu aquele ditado horrível? Eu não sei nem como mudar esse ditado. Que notícia ruim chega rápido. Quem já ouviu isso? É verdade, né? Notícia ruim, por que notícia boa não? Por que notícia boa não? Aí o cidadão, ele acaba assumindo um pouco mais das coisas erradas. Ele acaba assumindo mais um pouco da maneira errada de se viver. Mas que terrível, que cruel é isso. E quando eu falo de joio e trigo, eu estou falando do reino de Deus. E nós temos que tomar esse cuidado e olhar aquilo que Deus deseja para nós. Porque você vai encontrar muita gente dentro da igreja que não é dizimista. Você vai encontrar gente dentro da igreja que não fala de Jesus para outras pessoas. Você vai encontrar gente dentro da igreja que dá mau testemunho. Deixa por conta de Deus, meu irmão. Deixa que Deus cuida disso. Se o cidadão não se converter a trigo, né, no final das contas você vai ver o que vai acontecer. Mas tem que se converter a trigo um dia e ser realmente servo do Senhor. Amém? Aleluia! Diga aleluia, meu irmão. Bem, vê para que lado você vai apontar que vai dar certo. Aleluia! Vê que lado você vai apontar. Eu vou do lado do reino de Deus. Aleluia. Parábola do grão de mostarda. Essas coisas são importantes. Dá vontade de falar das outras parábolas. Por exemplo, a parábola do fermento. Eu nem anotei aqui, mas a parábola do fermento, ela é espetacular. Ela é de um versículo só, mas tem uma mensagem maravilhosa. Em outros textos bíblicos o fermento é como corrupção. Mas aqui nesse texto o fermento é como crescimento. E é interessante que as duas estão juntas. Fala do crescimento da árvore, do grão da mostarda, do grão de mostarda, o crescimento da árvore. Parece que o reino de Deus ele vai aparecer e as pessoas vão conhecer. Isso é importante. Tem gente que diz assim: viu, o importante é a igreja pequena com qualidade. Isso é balela. Você anda pelo campo, você vê a planta pequena, você nem liga para ela. Mas quando tem uma árvore diante de você, você bate o nariz, bate a cabeça nela se você não ligar para ela. Porque a árvore grande é que se vê. A árvore grande é que dá ninho para os filhotes, para os pássaros. É verdade ou não? Sombra para o caminhante e alimento para aquele que precisa. É a árvore grande. Então, falar que a igreja, viu, é muito mais cômodo uma igreja pequena. É muito mais fácil de lidar, não é? Há anos atrás, é meu sinal? É para mim parar de pregar? Não. Há anos atrás era o pastor Jorge Navac só. Ele cuidava da igreja. Posso falar para você a verdade? Ele é muito melhor do que eu, em N aspectos. Ele só não joga tênis igual a eu, mas o resto ele é em N aspectos. Mas ele, visando crescimento, ele precisou criar uns meninos aqui, uns menininhos, né? Uns meninos aí para fazer com que a igreja cresça. Porque igreja pequena, eu não estou menosprezando igreja pequena, irmãos. Eu estou dizendo e fazendo uma crítica até àqueles que têm uma visão dizendo é melhor a igreja pequena. Porque parece que mantém a qualidade. Mas no texto aqui, o grão da mostarda, ele é pequeno, ele cresce, ele aparece e tem muitos benefícios para todos que chegam perto dele, dos pássaros, dos viajantes e tudo mais. E depois, na parábola do fermento, é o fermento que é lançado dentro da massa, que ninguém vê, ninguém percebe, mas é o fermento que faz crescer. Ou seja, é aquele crescimento interno, é o crescimento espiritual, é o crescimento robusto que dá para a igreja, que é o fermento que dá. E Deus se interessa sim para uma igreja que cresça, não é de todas as maneiras, mas uma igreja que cresça espiritualmente também. Estude, meu irmão, estuda a Bíblia que você vai entender. O grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda. Uma coisa é certa, quando você verifica isso, nós estamos falando em plantar, em plantação, nas duas parábolas. Ou seja, em todas elas aqui, uma forma de crescimento,
porque plantar é crescer. São parábolas que são citadas aqui, meu irmão, e com certeza na parábola do grão de mostarda nós estamos falando de crescimento. Se eu me uno com a parábola do fermento, é o crescimento externo, mas é o crescimento interno também. Uma pergunta nesse início eu deveria fazer aos irmãos: o que é plantar? O que é lançar a semente? É interessante que no texto, ele usa uma expressão no texto, ele diz assim, olha, veja bem, ele diz assim: é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou, pegou para si, e depois que ele tomou para si, ele plantou. Não é interessante isso? Ele toma para si. Quem tem Jesus como Salvador, levante a mão e diga aleluia aí. Diga glória a Deus. Ele toma para si, mas não pode ficar para si. O reino de Deus não permite isso, meu irmão. Não pode ficar apenas para você. Ele toma para si, mas ele planta também. Ele lança. Então eu diria assim, que plantar é um ato. Plantar é uma ação. Meu irmão, plantar é uma atitude. Viu? Plantar é aquele crente que se mexe. É aquele crente que faz. É aquele crente que tem interesse. É aquele crente que quer dizer assim: Jesus, eu quero ser usado por Deus. Eu preguei uma mensagem domingo passado de manhã, recebi um e-mail, melhor no meu Facebook, no e-mail, nem sei mais, irmãos, eu estou meio perdido nessas coisas, me ajude por favor, mas é alguma coisa assim desse tamanho, e ela dizendo do seu sonho de ser usada por Deus, e que Deus tem chamado a atenção. É exatamente isso. Viver o reino de Deus no aspecto do grão de mostarda é você ter atitude, é você ter ação, é você, meu irmão, agir na direção do reino de Deus, é dizer assim para o Senhor: Senhor, eu quero ser usado, meu Deus, eu quero ser usado para o teu reino, eu quero trabalhar no teu reino, eu quero te servir. E ele está dizendo uma coisa muito clara aqui no grão de mostarda: você é o instrumento de Deus. Você é acreditar, meu irmão. É acreditar no quê? É acreditar naquilo que Deus inventou. O que é que Deus inventou? Deus inventou o reino de Deus. E diz aqui a Bíblia que ele deve ser comparado ao grão de mostarda, que alguém toma para si, mas que alguém que planta também. Aleluia, isso mesmo. Dizer aleluia para isso não é brincadeira não. Mas é alguém que toma para si e alguém que planta. A visão da semente de mostarda, vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Ela é pequena e ela é insignificante. Diz a Bíblia aqui que ela é a menor de todas as sementes, mas eu quero deixar claro para você que algum produtor rural aí pode indagar essa questão. É um sentido proverbial. Talvez uma hipérbole, alguma coisa nesse sentido, mas é um sentido proverbial, porque ela não é a menor de todas, mas ela é como se fosse a menor de todas, ou entre elas, ela é menor do que 1 milímetro. Se eu colocar na palma da minha mão, nem os meus colegas pastores conseguirão enxergar ela aqui atrás. Se eu olho para a semente de mostarda, quem daria valor para ela? É mais fácil dar valor para o grão de milho. Ele é mais vistoso, ele é amarelo, ele é bonito. Estou dizendo uma coisa errada, não? Ele é amarelo, é vistoso. O grão de feijão, não é verdade? Se você pega até a semente da laranja, da mexerica, ou ela é maior, ela é mais vistosa do que a semente do grão de mostarda. O grão de mostarda ela é pequeno, fácil de perder. Escapa das suas mãos com facilidade, porque você olha assim e diz, sei lá, é muito pequeno. Você na hora de comprar, você diz assim, eu quero 1 quilo de uma semente. Com certeza, se você pegar 1 quilo da semente de milho, ela vai ficar um pacote maior.
não é? O grão de mostarda vai ter que ter muita semente para dar 1 quilo, e não vai ficar maior do que a semente do milho. Ou seja, quem daria valor para o grão de mostarda? Quem poderia olhar para o grão de mostarda e dar um valor para ele? Mas diz a palavra de Deus que é algo que tem que ser feito com ela. Ela tem que ser plantada, ela tem que ser lançada. Crentes, membros da Igreja Batista Casa de Deus, não lançar a semente é o maior pecado que nós cometemos. Você se acha insignificante, talvez, mas não lançar a semente é o maior pecado que nós cometemos. Aonde nós vivemos, as pessoas precisam pelo menos saber de Jesus. Se a semente vai penetrar o solo, se vai encontrar o solo rochoso ou espinhoso, é outra questão, isso depende dela. Mas uma hora, se você lança a semente, você vai encontrar o solo fértil. E aquela semente que às vezes parece insignificante, você nunca ouviu nenhum testemunho de uma pessoa que não queria saber do reino de Deus, estava distante do reino de Deus, até zombava. Quantos de nós aqui não zombávamos do reino de Deus? Eu já ouvi testemunho de gente que dizia assim: eu crente? Nunca. Eu ser um Bíblia? Mas nunca. Já ouviu essa expressão? Ô Bíblia. Me chamavam de Bíblia. Me chamavam, meu desodorante era a Bíblia. Quando eu tinha 14 anos, 13 anos. Chamavam. Mas as pessoas diziam assim: eu ser crente. Eu revi numa das feiras que eu estava fazendo em Sumaré. Chegou um cidadão para mim, bem assim na minha frente, disse: você não lembra mais de mim não? Falei: rapaz, você tem um rosto semelhante. Era um amigo de escola, quando eu tinha 10, 11 anos de idade. Era um amigo de escola, ele morava perto da minha casa, não tão perto assim, mas era um amigo de escola. Nós jogávamos bola juntos, fizemos classe juntos, e ele era o baderneiro da classe. Ele era aquele que fazia tudo, ele aprontava todas, e ele não queria saber. Quantas vezes ele zombou de mim em relação ao Evangelho. Cresceu, casou, passou por uma situação muito difícil na sua vida e encontrou Jesus. Ele disse para mim naquele dia: o dia que eu aceitei a Jesus, eu lembrei de você. Ele falou: lembrei de você, do seu irmão gêmeo. Interessante, né? Uma sementinha de mostarda que você não dá valor nenhum, mas deixa por conta de Deus. Um dia ela cresce. A sua missão é lançar a semente. Meu irmão, a sua missão é lançar a semente. Quem lança a semente, quem planta, tem uma visão de futuro. Tem uma visão de vida eterna, mas tem uma visão de futuro. Se você lança a semente, meu irmão, você está dizendo assim: Deus, faz a tua obra, faça a tua parte, que Deus vai fazer a dele, meu irmão. Não é você que convence, não é você que escreve o nome no livro da vida das pessoas, mas é você que lança a semente. A parte que nos cabe na obra de Deus é lançar a semente. Quem poderia imaginar o que Deus faria com você e agora o que faria através de você? Você nem sequer pregava o Evangelho, agora, melhor, você nem sequer queria saber do Evangelho, queria saber de ser crente, agora você é aquele que lança a semente e que anuncia o Evangelho. Deixa Deus fazer a obra. Será que você consegue me entender nessa manhã? Que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Ninguém dá nada por ele, mas quando a semente é lançada, se torna uma grande árvore. Isso é a visão de futuro. Consegue ver? Por exemplo, um amigo teu pai, tua mãe, teus filhos, alguém perto de você, apaixonado por Jesus, vidrado por Jesus, servindo o Senhor. Aí você olha e diz assim: ah, pastor, mas não dá para acreditar em coração duro. Deixa que Deus faz a obra.
Deixa que Deus faça a obra. A sua missão é lançar a semente, é acreditar naquilo que Deus inventou, meu irmão. Deus inventou o lançar a semente. Deus inventou isso. Ele inventou também o dízimo, a oferta, que faz parte desse plano e é o combustível para que tudo isso aconteça. Mas ouça, ver o futuro e acreditar no futuro é agir no presente. O grão de mostarda é tão pequeno que talvez você não dê crédito. Você diz assim: o pastor Clóvis anda dizendo, como alguém outro dia disse para mim, disse assim numa palestra: os milionários do pastor Clóvis não são os milionários meus, são os milionários da casa de Deus. Mas alguém diz assim: mas será que vai acontecer isso? Mas quem, meu irmão, tem visão do futuro? Quem tem visão do futuro, ele enxerga o futuro. Mas quem enxerga o futuro, age no presente. O grão de mostarda pode ser muito pequeno, mas, meu irmão, isso você pode ler em qualquer livro. Quando você lança semente, o grão de mostarda, tão pequeno. Você sabia que em um ano, ele pode chegar de 1,5 metro a 3 metros de altura em um ano. Você planta espiga de milho e ela cresce também nesse prazo, mas o grão de mostarda, que é muito menor, pode chegar a 3 metros de altura. Não é? Na espiga de milho não abrigam os pássaros, nenhum viajante para à beira de uma espiga de milho para tomar sombra, mas debaixo de uma grande árvore, porque ela tem uma copa muito grande, a circunferência dela é muito grande, os pássaros aninham nela, os viajantes param debaixo dela para tomar da sua sombra, e com certeza ela no futuro se torna alimento para muita gente. Aleluia, diga glória a Deus. Será que você pode crer? Se coloque nas mãos de Deus e veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Porque eu posso comparar o grão de mostarda com você mesmo. Você olha para você e diz assim: ah, mas eu sou tão pequeno, eu sou insignificante, eu não sou ninguém. Deixa por conta de Deus, meu irmão. A única coisa que você tem que fazer é dizer assim: Deus, eu quero ser usado para o teu reino, eu quero que o Senhor me use. Deixa, meu irmão, deixa por conta de Deus. Lance a semente e Deus vai fazer maravilhas através da tua vida. Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. O grão de mostarda tem um aspecto da fé. Não é fácil crer nisso. E isso nós não podemos esquecer, que ele tem um aspecto da fé. A fé no que Deus pode fazer, meu irmão, na nossa vida. Na fé no que Deus pode fazer através, às vezes você ignora o teu dinheiro, através do teu recurso financeiro. A fé no que Deus pode fazer. É certo e seguro que a fé é o enorme do incentivador, do combustível que nos movimenta. É verdade isso. Se você não tiver fé, você não fala de Jesus para alguém que está do teu lado. Você vai dizer: eu não sei falar, vou levar lá na igreja. E às vezes passa um ano, passa 2 anos, passa às vezes uma vida, e você não consegue convencer a pessoa de vir à igreja. Fale você. Fale, abra a tua boca, comente. Isso é o aspecto da fé. A fé faz com que você se movimente, inclusive através das suas contribuições, através dos seus dízimos e das suas ofertas, porque você sabe que isso movimenta o reino de Deus. Ele conduz o reino de Deus, ele leva o reino de Deus. Se eu contar para vocês, que aliás é algum material que nós estamos preparando, então eu não vou falar tudo isso para vocês agora, que também demandaria um grande tempo, mas o crescimento e a perspectiva que a igreja teve, e o crescimento que a igreja teve, desde a primeira arca de 2006 até agora a 7ª edição, é impressionante. Se eu falar em percentuais, só para você ter uma ideia, esse ano aqui é um dado que está na minha cabeça. Esse ano
nós estamos no primeiro semestre, segundo semestre, mas até o primeiro semestre, nós crescemos em número de batizados e pessoas que chegaram na igreja, 60% a mais que o ano passado inteiro. Não é bom? Nós crescemos 60% a mais do que o ano inteiro passado, de 2011. É fácil falar do crescimento da igreja, é fácil falar através dos ministérios, através dos 50 anos do pastor Jorge, através das campanhas, através da campanha Arca da Conquista, meu irmão, mas tudo isso é papel de quem? Do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo faz? Através de você. Talvez você pergunte, o que é que eu tenho a ver com isso? Tudo. Se o Espírito Santo chegar aqui hoje e dizer assim, quem que eu posso encontrar? Se ele encontrar uma pessoa, ele faz a obra. Se ele não encontrar ninguém, ele não consegue fazer a obra. O Espírito Santo, se ele usa uma pessoa, ele tem uma dimensão. Se ele usa 10 pessoas, ele tem outra dimensão. Imagina se ele pode usar 1000 pessoas. Eu não pergunto o teu tamanho, eu não pergunto quanto você ganha, eu não pergunto quanto é que você pode dar numa campanha, eu não pergunto qual é o seu poder cultural, seu poder financeiro. Eu só pergunto para você assim: você quer ser usado por Deus? Levante a mão e diga aleluia. Lance, faz o teu papel, faz a tua parte, meu irmão. A igreja cresceu muito em todos os aspectos, em todos os aspectos. Cresceu 900% em alguns aspectos de 2006 para cá, cresceu 500% em outros aspectos, cresceu 300% em outros aspectos de 2006 para cá, e nós vamos crescer muito mais. Nós vamos para outras cidades. Depende, né? Depende de você. Isso, use nós, Senhor, nos use. Depende de você. Nós já estamos começando a pesquisar. Hoje o pastor Paulo vai fazer um teste numa outra cidade. Vai se reunir lá com 30, 40 pessoas e vai fazer um culto lá. O que vocês acham? Quer saber qual é a cidade? Quem quer saber, levante a mão. Não conto, mas não conto. De jeito nenhum. Viu, meu irmão? Nós vamos para uma outra cidade para verificar se existe um grupo de pessoas só para a gente fazer um culto lá. Mas para que isso aconteça, Deus precisa usar você. Eu, pastor, é você. Uma semente de mostarda. O que Deus vai fazer através de tua vida, muitas pessoas serão abençoadas. Nós vamos ver muitas pessoas se aninhando debaixo dessa grande árvore. Aleluia, irmãos. Aleluia. Mas precisa ver isso, essa disposição, essa atitude de você olhar para Deus e dizer: Deus, eu tenho coragem de acreditar, embora aquilo que eu tenho na minha mão é tão pouco. Embora que aquilo que eu tenho nas minhas mãos parece tão pouco. Meu irmão, a sua missão, o seu papel, aquilo que você recebeu de Deus, é você lançar no aspecto da pregação da palavra, no aspecto da sua contribuição, no aspecto da sua fé. É lançar e você enxergar o que Deus fez. Quantas e quantas coisas Ele fez, mas quantas e quantas coisas Ele ainda deseja fazer na tua vida. Feche os teus olhos. Para que não acreditar, não é? Acredite, creia. Deus vai fazer maravilhas na tua vida. Ele vai fazer maravilhas através da tua vida. Chegou o momento, irmãos, de uma decisão importante, séria, que mexe com a tua vida, que mexe com o teu dia a dia, que mexe com os teus sonhos, inclusive. Porque sabe qual é o meu maior sonho?
viver na plenitude do reino de Deus, conforme essas parábolas. Quero viver. Queria convidar a Patrícia, ela está aqui. Patrícia Durante está aqui. Vamos cantar o Usa de novo, Patrícia. Fecha os teus olhos. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos ficar em pé. Vamos fechar os nossos olhos. Hoje foi falado pelo menos 2 vezes isso. Eu vou falar a terceira. Põe a mão no seu peito. Viu? Você quer ser usado? Você quer vivenciar o reino de Deus? Quer viver a verdade do reino de Deus? Deus precisa te usar. Viu? Do jeito que você é, da maneira como você é, Deus quer te usar para que a obra dele vá avante, através de tudo que você é, através de tudo que você tem, no meio onde você vive, aí onde você vive, Deus quer te usar. E talvez ninguém nunca ouviu a tua voz, talvez ninguém, tem pessoas, a maioria não sabem o teu nome. Aí você olha e diz assim: sou eu, pastor. É você que Deus quer usar. É exatamente você. A obra de Deus não se faz de maneira diferente. Põe a mão no coração. Canta com a Patrícia. Sonda-me, Senhor. Canta. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Diga assim: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, sim, Jesus. como abrigo no deserto, como Flecha que acerta o alvo. quero ser usado da maneira Sim, Jesus. que te agrada. Aleluia. Eis aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. A Patrícia vai cantar de novo, mas enquanto ela cantar, eu quero fazer essa pergunta: quem quer derrubar as barreiras, tirar os impedimentos? Porque não é fácil acreditar nisso, meu irmão. Não é fácil. Você diz: eu sou tão pequenininho. Mas quem quer ser usado por Deus de maneira plena com a sua vida, não apenas com aquilo que você tem, mas com aquilo que você é. Enquanto a Patrícia cantar, eu quero que você venha até aqui à frente. Eu quero orar por você, junto com os pastores, orar pela tua vida. Canta, Patrícia. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Eu quero, Jesus, quero. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme Deixa Deus te usar, meu irmão. tua palavra. Sim, Jesus. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Certo ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade. Qualquer
olhos fechados, com a mão no coração, pensa na tua vida, aquilo que você é. Deixa Deus usar a tua vida. A campanha da Arca da Conquista. Você fala, eu sou tão pequenininho, não é? E daí, meu irmão? Deus quer usar você. O aspecto do reino de Deus na igreja local é tão importante. Deus quer usar a tua vida. E aquilo que você lançar, se você fizer isso em Jesus e para Ele, vai se tornar uma grande árvore, onde muitas pessoas se abrigarão, onde muitas pessoas serão abençoadas, aquelas que estão perto de você, mas inclusive as que estão distantes. Deus vai usar a tua boca, Deus vai usar o teu testemunho, Deus vai usar a tua vida, Deus vai usar onde você vive, Deus vai usar onde você trabalha, Deus vai usar entre teus parentes, entre teus amigos, Deus vai usar onde você está, porque Deus quer fazer isso e Ele precisa usar você para que o seu reino cresça. A não ser que você não queira, mas você quer. Então levante a mão direita, a mão esquerda fica assim no coração. Pastor Maurício vai orar por você, e nós vamos ver uma grande árvore se formando, aleluia, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso que cuida do teu povo. E o Senhor falou aos nossos corações nesta manhã de uma maneira maravilhosa. Nós estamos aqui vivendo neste mundo, Senhor, não para, ó Deus, realizarmos os nossos objetivos, mas os teus objetivos, os objetivos do teu reino santo e bendito. Somos aqui neste mundo e jamais podemos nos esquecer, somos peregrinos, estamos aqui de passagem, estamos aqui para fazer a tua vontade, Senhor, para glorificar o teu santo e majestoso nome. Que possamos, Senhor, cada vez mais nos colocarmos, Senhor, disponíveis nas tuas mãos, para que o Senhor nos use com poder e graça para pregar a tua palavra, o teu evangelho, para que almas preciosas que estão nas garras do diabo, indo a passos largos para o inferno, sejam arrebatados, aleluia, pelas mãos do Senhor Jesus Cristo, possam ter os seus nomes escritos no livro da vida e possam desfrutar conosco, aleluia, a eternidade de glória que nos aguarda. Deus querido, continua falando, continua nos despertando para esta realidade, para esta verdade maravilhosa, o propósito pelo qual estamos vivendo neste mundo. Que este mundo jamais venha nos enganar, jamais venha nos encantar com as suas belezas mil, porque não existe beleza maior do que o teu reino glorioso e eterno, aleluia. Deus maravilhoso, obrigado por isso, Senhor. Oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Antes de você ir embora, olha para o teu irmão e diga assim: eu quero ser usado por Deus na minha vida. Diga para ele: na minha vida e nessa campanha, a Arca da Conquista, eu quero ser usado por Deus. Teu livro está aí. E eu quero ser usado por Deus na minha vida e nesta campanha, a Arca da Conquista, eu quero ser usado por Deus. Deus te abençoe, uma semana maravilhosa na presença de Deus. Que Deus enriqueça você nesta semana, em nome de Jesus. Amém e amém.